naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele não tem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, seguindo a sequência da nossa semana, no dia de hoje nós ouvimos a primeira leitura, segundo o primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 18 em diante. E nós estamos acompanhando a história de Davi, desde a escolha de Saul, depois a sua queda, a ascensão de Davi, e hoje no texto de Samuel, Davi faz uma oração muito bonita. Ele agradece a Deus porque Deus o escolheu, embora ele fosse antes uma pessoa muito pobre, muito simples, de uma família humilde. Deus o escolheu para ser ungido como o rei de Israel. Então, Deus tira do meio do povo um rei, um pastor, para guiar o seu rebanho. E é muito interessante essa imagem, porque depois é o que vai acontecer também com Jesus, né? Jesus sai de uma terra que era considerada também a terra de Davi, mas uma terra que era considerada sem importância, e é chamado a ser o pastor das ovelhas, o chefe do seu povo, o rei, o chefe da casa de Israel. Então tem muitas semelhanças, mas a grande diferença é que o reino que Jesus veio instalar não é um reino material, também não é um reino que tem um fim, mas é um reino perene, é o reino dos céus, que já não é mais uma dimensão aqui simplesmente humana, mas também tem uma dimensão divina e eterna. No Evangelho dessa semana, ontem nós ouvimos a parábola do semeador que sabe semear, e hoje Jesus conta uma segunda parábola. Estamos numa sequência de parábolas, e hoje Jesus fala sobre a luz, a lâmpada, que não pode ser acesa para ser escondida, mas que a lâmpada precisa iluminar. Se a gente pensar na luz de uma vela ou de uma lâmpada, não dessas elétricas, mas uma lâmpada comum, o que precisa para pegar fogo? Qual é o combustível do fogo? O oxigênio. Se você abafar a lâmpada, a vela, ela se apaga, porque ela precisa de oxigênio. Enquanto a vela está acesa, ela está usando o oxigênio como combustível para permanecer acesa. Por isso, o combustível, o oxigênio, nós podemos dizer assim, o ar que nós respiramos deve ser o próprio Espírito Santo. Ele é o nosso combustível, porque senão a nossa vela ela vai se apagando.
Por nós mesmos, nós não temos capacidade de nos mantermos acesos. A gente não consegue se manter aceso sozinho, afastado de Deus. Nós podemos dizer assim: a gente é como Davi. Nós podemos dizer que somos como Davi. Somos pessoas pequenas, pobres, tiradas do meio do povo, mas se nós escolhermos respirar o ar que é o próprio Deus, se nós escolhermos ficar na presença de Deus, se a gente escolhe servir a Deus, fazer a vontade dele, nós nos tornamos uma luz para o mundo. Quando a gente se afasta de Deus, essa luz vai perdendo combustível, vai diminuindo até se apagar. E uma vela apagada não tem função nenhuma, não tem nenhuma função. Portanto, não somos nós que somos importantes, Deus é importante. E nós podemos, pela vontade dele, por escolha dele, nós podemos ajudar na construção do reino. Por escolha de Deus, nós podemos colaborar com ele. Mas também, por escolha nossa, a gente pode escolher ser egoísta e se afastar de Deus. Nós podemos egoisticamente escolher o pecado e não fazer a vontade de Deus, e aí a gente não ilumina nada. Pelo contrário, a gente não consegue iluminar nem o próprio caminho, nem o nosso e nem o dos outros. Portanto, uma coisa que nós precisamos evitar: o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que são tragédias espirituais. Quem caminha para Deus não pode ser egoísta. Nós não fazemos nada com as nossas próprias forças somente. Nós não conseguimos nada. Se você conseguiu alguma coisa, se você fez uma penitência e cumpriu até o final, se você fez um propósito e cumpriu até o final, agradeça a Deus, é graça dele. Sozinho nós não fazemos nada. Deus é o nosso combustível, Deus é o nosso alimento. E quem não busca em Deus o seu alimento, acaba tendo a sua chama apagada em algum momento. Vamos abaixar a nossa cabeça.